Ecomuseu Natural do Mangue apresenta Museu Itinerante, Educar para Libertar. O mangue e o manguezal. O termo manguezal ou mangal é utilizado para descrever o ecossistema de árvores composto por comunidades costeiras, estuarinas e lagunares que possuem características fitofisionômicas de adaptação ao regime das marés. Estão presentes espécies arbóreas, arbustivas e rasteiras que conseguem crescer em solos com alto teor de sal, sujeitos a um regime de inundação ocasionado pela variação das marés. O manguezal é um ambiente costeiro de transição entre os ecossistemas terrestre e marinho, tanto do mar quanto de rios. O regime de marés determina a dinâmica e a estrutura da sua comunidade, com características muito distintas dos outros ecossistemas do entorno. Já o termo mangue é utilizado para definir as espécies arbóreas de manguezal, as árvores que compartilham características fisiológicas como serem halófitas, resistentes aos solos hipersalinos e anóxicos ou hipóxicos. Adaptações do mangue. O ecossistema manguezal caracteriza-se pela constante variação do nível da água pela ação das marés. Solos não consolidados, formados por sedimento lodoso arenoso, com muita matéria orgânica e pouco oxigênio, com variação da salinidade, da temperatura, do oxigênio dissolvido e da transparência da água. Essas características levaram a adaptações morfofisiológicas na fauna e na flora do ecossistema. Sua distribuição e composição estão altamente influenciadas pelos fenômenos das marés, que também regulam a dispersão das sementes e propágulos vegetais, além de larvas de muitas espécies de animais. O mangue apresenta adaptações à vida como folhas duras, coriáceas, suculentas e adaptadas com glândulas que ajudam a eliminar o excesso de sal. Por ser árvores fixados em solos lamosos arenosos, muito inestáveis, possuem raízes especializadas para a sustentação, os rizóforos, e outras raízes que ajudam na respiração, chamadas de pneumatóforos, que abastecem com oxigênio as raízes enterradas no lodo hipóxico. Outra característica importante é que a maioria das espécies de mangue apresentam viviparidade, onde o embrião se desenvolve preso à planta-mãe até a formação da plântula resistente, que flutua até chegar em um lugar propício para sua fixação. Diversidade de espécies de mangue. Já falamos que mangue são um conjunto de espécies que têm certas características, mas não tem relação filogenética entre elas. Tem relação com a fisiologia e por isso são denominadas de mangue. A diversidade do mangue é muito ampla. São 36 famílias botânicas que possuem espécies conhecidas como mangue. Dessas 36 famílias, vamos encontrar mais de 70 espécies. E se analisarmos essa diversidade nos diferentes continentes, a Ásia possui mais ou menos 40 espécies, África 15 espécies e a América 10 espécies. Mangues vermelho, Rhizophora mangli, Rhizophora racemosa, Rhizophora harrisoni. As espécies de mangue vermelho são as mais conhecidas do manguezal por suas raízes escória ou rizóforos, que dão estabilidade às árvores no substrato lodoso e ajudam nas trocas gasosas das raízes, tomando oxigênio do ar durante os períodos de maré baixa. A árvore adulta mede de 6 a 12 metros de altura. Quando se raspa o tronco, apresenta uma cor avermelhada, por isso seu nome de mangue vermelho. Além disso, sua casca, que tem muito tanino, é usada para tingir couro. As folhas têm de 8 a 10 centímetros de comprimento, são simples e coriáceas, de cor verde escuro brilhante na parte adaxial e levemente mais claras na parte inferior. Não possuem nervuras, são lisas. As flores são pequenas, de cor branco-amarelada, reunidas em inflorescências axilares. Os frutos são alongados, coriáceos, de cor acinzentado. Cada fruto tem uma única semente que germina ainda enquanto está na planta progenitora, originando um propágulo alongado
que posteriormente cairá no solo ou na água e, se encontrar condições apropriadas, se desenvolverá e formará raízes. Mangue branco, Laguncularia racemosa. O mangue branco é um arbusto de 3 metros de altura ou, ocasionalmente, uma árvore de 25 metros de altura, com fuste de até 70 centímetros de diâmetro, com casca áspera, fissurada, de cor cinza claro, que exuda uma goma quando é ferida. O mangue branco também desenvolve raízes aéreas chamadas de pneumatóforos, que têm crescimento secundário e saem das raízes horizontais que estão no solo arenoso. A principal função dos pneumatóforos é fornecer oxigênio aos tecidos radiculares, sob condições de alagamento, por isso apresentam gravitropismo negativo. As flores têm coloração branco-esverdeada e localizam-se em panículas terminais, formando uma inflorescência. O fruto é levemente carnudo e verde quando imaturo e marrom quando maduro. Os frutos são achatados, com 2 centímetros de comprimento. A semente tem aproximadamente 2 centímetros de comprimento e ocasionalmente são vivíparas. As folhas se apresentam em formato oposto. Possuem uma lâmina foliar elíptica, ápice e base arredondados e peciolo avermelhado, em cuja base há um par de glândulas para eliminar o excesso de sal. Mangue preto ou canoé, Avicennia scoveriana e Avicennia germinans, ou Avicennia nítida. Estas espécies de mangue preferem áreas mais afastadas da influência das marés, locais de topografia mais elevada, com sedimentos mais secos e mais arenosos. A árvore vai de 3 a 20 metros de altura. Seu tronco pode chegar a 60 centímetros de diâmetro e possui uma casca de cor cinza, escura e preta, fissurada e espessa. Apresenta raízes horizontais e radiais a poucos centímetros abaixo da superfície, de onde surgem os pneumatóforos. As folhas são pequenas, de 3 a 12 centímetros de comprimento e de 1 a 4 centímetros de largura. Tem um peciolo grosso, ápice levemente arredondado, com coloração esbranquiçada na parte inferior devido à presença de minúsculas escamas, e verde mais escuro na parte adaxial. Apresentam glândula para expelir o sal. As flores de 1 a 2 centímetros de largura estão organizadas em inflorescências axilares, de 2 a 4 centímetros de comprimento. As pétalas têm uma cor esverdeada, creme ou branca. Estão revestidas por pelos e são perfumadas. Os frutos são assimétricos, meio achatados, com coloração verde quando ainda não estão maduros e amarelo quando já estão maduros. Não passam de 3 centímetros de comprimento e possuem uma única semente. Os propágulos são pequenos, leves e sempre flutuam, podendo permanecer meses flutuando no mar. Isto permite que percorram grandes distâncias e colonizem novos ambientes. Mangue de botão, Conocarpus erectus. O Conocarpus erectus é um arbusto que cresce especificamente em dunas litorâneas de manguezais. É um arbusto grande que pode crescer de 4 a 20 metros e cujo tronco pode ter 20 centímetros de diâmetro. Uma característica importante é que ele não possui pneumatóforos. As folhas possuem um par de glândulas no peciolo ou na base da lâmina. Seu ápice é bem pontudo e as nervuras bem notórias. As flores formam aglomerados bem densos e as inflorescências são globosas, secas e escuras na maturidade. Feições do manguezal. O grau de complexidade do manguezal depende de fatores externos de natureza atmosférica, hidrográfica, oceanográfica e geológica. E esse grau de complexidade atua sobre as características funcionais do sistema. Por isso, o manguezal apresenta uma estrutura caracterizada por um contínuo de feições chamadas de lavado, mangue e apicum. O lavado é a feição mais exposta à inundação pelas marés. Apresenta substrato lamoso ou areno-lamoso, exposto normalmente, onde vivem ricas comunidades de microalgas responsáveis por grande parte da síntese de fitomassa exportada pelo ecossistema aos corpos de água adjacentes.
por ser a feição mais exposta à inundação pelas marés, pode ser erodida com grandes ondas, marés meteorológicas e sistemas frontais. Em seguida, a feição de lavado vem a feição de coberta pelas árvores propriamente ditas, pelo conjunto de árvores de mangue, que são características do ecossistema, esse bosque de mangue ou mangue sozinho. E nessa feição, uma faixa de lama bem escura fica exposta durante a baixa-mar, quando se destacam os nematóforos que possuem algumas das espécies. Sendo assim, esta feição é dominada pelas espécies de mangue preto e mangue branco. A feição apicum, também chamada de salgado ou mussuruna, é a parte mais interna do ecossistema, uma área arenosa, lamosa, com pouquíssima vegetação. Somente é atingida pelas marés cheias, e é nessa planície hipersalina que se concentram os nutrientes que o manguezal vai utilizar para sintetizar matéria orgânica vegetal e animal, o que se chama a fitomassa e biomassa, respectivamente. Ainda que tenha pouca vegetação, o apicum atua como um reservatório de nutrientes e suporte para fases de ciclos biológicos de espécies da fauna associada ao manguezal, em especial do mangue de botão, que é o dominante nessa área. E nessas clareiras, há associações de herbáceas e de algas xenofícias e de atomáceas adaptadas à hipersalinidade. Mas também são comuns várias espécies de caranguejos e de aves, tanto residentes quanto migratórios. O manguezal é onde a vida e a morte andam de mãos dadas. É onde se cria, onde o podre gera nova vida, onde grande parte de uma fauna marinha vem para desovar, para se alimentar. É o berço de tudo e é fundamental a gente entender esse bioma, porque ele está acabando. Lenine.